Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson e tá rolando mais um Blá 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 literário. Essa coluna que é exclusiva do canal no YouTube, é onde eu falo um pouquinho de coisas aleatórias, às vezes ligadas ao blog, às vezes não. A gente solta um pouquinho do veneno, coisas que eu penso que, enfim, né, pra gente pensar um pouco mais aí sobre alguns temas. Não é resumo de livro, não é o resumo do blog, não é resenha, enfim, pensamentos e teorias da conspiração. O tema que eu vou falar hoje, eu já tô com ele na cabeça há muito tempo para falar. Mas eu não sei se valeria falar num blá 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 literário, se valeria falar individualmente. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, algumas pensam do mesmo jeito que eu, mas eu acho que principalmente agora que está tendo um boom, até de forma positiva, sobre esse tema, eu acho que é um momento para a gente discutir um pouquinho isso, um pouquinho de falar sobre a situação. O tema de hoje do Blá 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 literário é sobre autores e mimimi. Autores mais nacionais, claro, assim, até porque eu não sei se os autores americanos, espanhóis e ingleses, eles têm esses mimimis com blogs e outras pessoas lá no país deles, né? Porque assim, eu não sou blogueira, tipo, nos Estados Unidos, eu não posso falar disso, né? Como eu moro aqui no Brasil, a princípio são vamos falar dos autores nacionais e o mimimi. Uma coisa que sempre me irrita muito nos autores nacionais, nos autores de um modo geral, é essa coisa que o autor tem que o livro é um filho. Eu entendo que o livro seja um filho, mas quando você fala isso pra mim, dá a impressão de que você não pode ser criticado porque o livro é um filho, entendeu? Assim, é difícil. Você pega uma mãe com a criança de verdade, né? Quando você critica, a mãe vira bicho, né? Tipo, por mais que ela saiba que o filho dela tá fazendo merda, ela vira bicho. Eu entendo, a gente não quer que as pessoas se metam na nossa criação, né? Eu super entendo. Você não quer ser criticado. E aí, quando o autor fala isso pra mim, eu entendo a mesma coisa. Tipo, como se ele estivesse acima de todo mundo porque ele é um autor. Não, cara. O seu trabalho será criticado. Ou eles vêm com aquilo, você não sabe há quanto tempo eu fiquei. Claro que eu sei, eu também trabalho, filho. Eu levanto a minha bundinha, levanto da minha cama, eu vou trabalhar. Só porque o meu trabalho não é traduzido num livro, não significa que eu não sei o quanto você trabalhou. Não significa que eu posso virar no meu trabalho e falar, olha só, não posso ser criticada. Claro que eu vou ser criticado. Todo mundo vai ser criticado. E se o autor, ele quer ser um autor, ele quer ser um profissional do livro, né? Um profissional que escreve, um profissional que a forma de trabalho dele se traduz num livro, né? Porque assim, pode se traduzir em muitas coisas, mas eu acho que o grande sonho assim do autor é ter realmente um livro publicado, né? Eu entendo esse sentido. Mas, cara, o seu trabalho é escrever, então você vai ser criticado como todo mundo é criticado, como o pedreiro é criticado, eu como arquiteto sou criticado, o professor é criticado, o cara que trabalha na loja, né, o vendedor é criticado, porque se você faz um serviço ruim a gente não critica, fala, pô, vendedor ruim, não me atendeu direito, foi todo com grosseria, o caixa do banco, todo mundo tá fazendo um trabalho, entendeu? Não é porque você é escritor que você é melhor do que eu ou vice-versa, né? Se você quer ser reconhecido como tal, você precisa pensar que isto é uma profissão. E como tal, principalmente nesse caso, as pessoas vão criticar o seu livro, né? Então a gente precisa voltar até um pouco no tempo e começar a entender por que os autores não conseguem aceitar críticas negativas. Porque ninguém quer ser criticado. Beleza. Mas aí começa a voltar no tempo e falar assim, será que é porque quando ele começou a escrever a história dele lá atrás, ele não teve boas pessoas que falou pra ele assim, olha só, essa história não tá boa, esse negócio não tá legal, tipo, até pra ficar ruim tem que piorar, sabe? Sabe, às vezes falta aquela mão amiga. Às vezes eu vejo que as pessoas falam assim, não, porque eu dei pro meu melhor amigo e a minha mãe ler. Nada contra, mas assim, sua mãe é daquela que critica ou pra ela tudo tá bom? Porque mãe é meio isso, né, gente? Mãe fala assim, tudo que a gente faz é lindo, tá uma meleca, ai, tá lindo, tá bonito, é verdade, não vou falar isso.
pouquíssimas mães só vai olhar pra você e vai falar, filho, o negócio tá ruim pra caramba, hein? Pouquíssimas vão falar. Mãe é aquela coisa de coração, né? A mãe não quer desanimar a gente. A mãe quer fazer pra frente. Aí você faz a mesma coisa com o seu melhor amigo, tipo assim, o seu melhor amigo gosta de ler? Não, lê um ou outro livro. É injusto você mandar o seu melhor amigo ler um livro assim, gente. É injusto, porque assim o cara vai falar que tá legal. Só que assim, lê pouca coisa. Ele não vai poder te dar aquela nuance e falar, olha só, isso aqui tá repetitivo, isso aqui não tá legal, isso aqui tá enrolado. Entendeu? Você na hora que tá escrevendo seu livro, querido autor, você precisa se cercar de pessoas que elas vão fazer críticas construtivas, mesmo que elas sejam negativas, sabe? Mesmo que ela fale assim, cara, isso não tá bom, você precisa falar, pô, o cara falou que não tá bom. Sabe por quê? Porque o que acontece é meio isso, todo mundo lá atrás diz que é lindo, maravilhoso. Aí quando você publica, geral cai em cima dizendo que é ruim, porque ninguém lá atrás disse pra você que era ruim, entendeu? Aí quando você é publicado, porque as pessoas me entendem, as pessoas não vê quanto tempo eu fiquei sentado. Eu entendo, mas você deveria ter feito esse trabalho antes. E aí a gente tem um pouco isso aqui no Brasil, sabe? Eu vejo que lá fora as pessoas publicam, tem essa questão da autopublicação, mas elas começam a pensar que ela quer ser um profissional. Então, para mim ser um profissional, o que eu preciso? Eu preciso de alguém que vai ler, fazer críticas, eu preciso fazer revisão de texto, sabe? Elas começam a procurar esse tipo de profissional. Porque muita gente acha que a editora vai fazer tudo. Inclusive o pessoal que paga para ser publicado, não sei o que, não, gente, não vai. Aliás, já cansei de pegar alguns livros que mesmo a editora convidou o autor para publicar com ela, né, não foi autopublicação, não foi pago, que o livro saiu cheio de erro. Então, assim, o seu trabalho tem que estar o melhor possível, né? Então, se você de repente precisa contratar uma pessoa por fora para pagar, se você de repente falar, poxa, mas eu não tenho condições de entrar nesse primeiro momento e pagar um mega profissional, paga alguém que pode ler, talvez não vou dizer assim descompromissadamente, como se qualquer coisa tá bom, não, mas de repente uma pessoa ali que possa ler pra você e pelo menos te dar um primeiro passo. Talvez eu tenha que pagar? Sim, gente, ninguém trabalha de graça, sabe? As pessoas, elas entendem nessa questão do livro, né, dessa cadeia como um todo do livro, que todo mundo tem que ler de graça porque você está lendo a história. Sim, mas eu tô lendo, eu tô perdendo um tempo ali lendo. Então talvez a pessoa, né, não vou dizer que tem que pagar 1.000, 10.000, 5.000, 1.000.000 de reais, mas de repente se você falar, olha só, tem como você ler o meu livro, apontar algumas coisas, sei lá, de repente 50 reais, 100 reais, eu acho que se você não tivesse esse amigo aí sincero para te dizer, a sua mãe vai ser sincera, eu acredito que tem os profissionais que vão fazer isso maravilhosamente bem, mas eu acho que a gente tem aí outros profissionais, às vezes até bons blogs, que poderiam fazer isso para você, pelo menos no primeiro momento. É claro que depois disso você vai ter que correr atrás de outros profissionais, mas às vezes a gente precisa daquele primeiro impacto, sabe? Lê essa história e me diz o que você acha. E pra ter esse impacto, às vezes você precisa de gente que lê bastante. Não adianta falar com um amigo que lê um pouquinho de nada. Ele não vai te acrescentar. Então, assim, pense no trabalho como uma coisa bacana. Você não quer ser reconhecido como autor? Pensa nisso. Pensa que você, no momento que você publica um livro, você vai ser criticado. Será que você tem essa psicologia aí, né? Esse lado bacana para entender que o seu livro não irá agradar a todo mundo? Não é porque eu falei mal do seu livro que significa que você é um ruim. Não, aquela obra que você escreveu não foi boa, né? Pelo menos pra mim. Mas não quer dizer que você é uma pessoa ruim, não quer dizer que você não possa melhorar, né? Às vezes a gente tem que ficar muito mais ligado nas críticas negativas do que nas positivas. Porque as positivas, eu não sei se vocês já repararam, mas é difícil da gente falar porque gostou. Gostei porque sim, né? É meio assim. Mas a negativa você tenta explicar porque você não gosta. Vocês já repararam meio isso? Todo mundo faz isso. Acho que todos os blogs, todas as pessoas que escrevem alguma coisa ruim, entre aspas, elas tentam justificar por que eu não gostei, porque sei lá, o personagem era fraco, o jeito de escrever não tá bom. O autor tem que pegar isso e falar, poxa, esse blog, sei lá, disse que isso não é bom, outro blog disse a mesma coisa, o terceiro blog não disse a mesma coisa, pô, é um ponto que eu vou anotar. Então na próxima vez o pessoal falou que, sei lá, de repente eu descrevi muito pouco meus personagens, então personagens, de escrever mais. Então no próximo livro você pode olhar. Não significa que você precise ir lá bater boca com blog e fazer nada disso, sabe? Eu acho que
é o que eu li de alguns autores lá fora. Eu acho que assim, as críticas positivas a gente meio que dá aquele levante no ego. As negativas a gente anota e guarda para tentar melhorar, né? E aí vem essa coisa de bater boca, é engraçado tocar nisso, porque aqui no Mon Petit Poisson nunca aconteceu muito isso não, assim, poucos momentos, coisas leves. Mas às vezes eu vejo umas coisas muito bizarras em outros blogs. Eu vejo autores discutindo com o blogueiro porque ele falou mal do livro, falou que o livro não era bom, porque alguém disse que era bom. E aí você vê um bate-boca, a coisa cria uma proporção. O cara começa a criar perfil fake para poder brigar com o blogueiro, dizer que o blogueiro não leu o livro dele. Sabe? É umas coisas muito sem pé nem cabeça, gente. Eu fico pensando, cara, o cara não tem o mínimo de estrutura para ser um autor. Porque é isso que eu penso quando eu leio. E aí uma coisa que é feia, mas acaba acontecendo, e aí eu vou dizer para vocês ficarem ligados, é o seguinte, queridos autores. Você vai lá e discute com o blog. Aí aquele blog reclama e fala, pô, fulano não sei o que. Sabe o que acontece? É o seguinte. Vamos lá. Eu vou ler a resenha do blog. Aí eu vou ver. Se o cara detonar a sua obra, mas foi só a sua obra, e ele der a explicação porque que ele não gostou, pode até não ser o mesmo motivo. De repente eu li e gostei, mas se eu ver que falar, pô, eu entendi porque que ele não gostou, sabe o que vai acontecer? Se for um autor que eu já li, eu vou falar, cara, fulano tá perdendo a linha. Se for um autor que eu não li, sabe o que eu vou pensar? E a maioria dos blogs começa a pensar, quem é esse autor que eu não quero ler? Porque se eu não gostar do livro, ele vai fazer a mesma coisa comigo que ele está fazendo com aquele blog. E aí começa a rolar na blogosfera e nos meios em geral das pessoas que leem, que aquele autor é mala. Aquele autor, se você falar mal dele, ele vem brigar com você. E é chato isso, sabe? Isso é chato porque você às vezes acaba tendo uma boa história, tem uma coisa bacana, e você perde espaço, porque assim, ninguém vai falar isso. A verdade é essa, nenhum blog vai falar pra você, falar, olha, então, eu não vou aceitar seu livro porque você brigou com um coleguinha. Não, o cara vai falar que não vai aceitar porque ele tá enrolado. Entendeu? Ele não vai te dizer a real motivo, mas o real motivo é esse. Então começa a correr no mundo literário o mala. E o pior de tudo, gente, não é nem no blog não, porque eu acho que no blog eu entendo um pouco mais, porque querendo ou não, a gente que está aqui de frente, né, o blogueiro, o dono do blog, ou os colunistas, eles estão ali para dar a cara a tapa. Então assim, quando eu não falo bem de um livro, tudo bem, a Indy não gostou, não sei o que, poxa, ela pode influenciar outras pessoas? Ela pode, mas assim, eu entendo, eu tô ali meio que aberta a isso, as pessoas me conhecem. Mas o que eu acho muito mais sem noção é quando eu vejo que alguém faz uma resenha negativa no Scooby e o cara fica perseguindo o cara no Scooby, no Facebook. Eu já vi e já me contaram também. Isso pra mim é pior ainda, porque assim, o leitor, ele é aquele que tá ali lendo despreocupadamente o seu livro, sabe? Às vezes ele vai ler porque algum blog levantou aquele livro e de repente você fala assim, pô, por que o fulano não gostou? Vou lá ler pra saber, sabe? Às vezes ele é do contra, você disse que o livro não é legal e o cara vai lá pra saber por que você não gostou. Então assim, quando você faz isso, é pior ainda, porque o cara se sente acuado e é um pensamento que começa, não vou ler autor nacional. Aí fica assim, porque tem que ler literatura nacional. As pessoas não leem literatura nacional. Mas será que tá contando o outro lado? Que o autor também ele fica coagindo, que o autor não entende uma crítica negativa, que as pessoas, né, não pode ser criticado, o trabalho do cara tem que ser sempre bom, se você der 3 estrelas, ai, nossa, você tá sendo injusto que essa obra merece 5, todo mundo acha que sua obra merece 5, né? Então assim, a gente também tem que olhar por esse outro lado. Então se você é um autor que tá querendo se destacar, que tá querendo ser bacana, não faça isso, gente, não faça, porque isso é feio, isso pega mal, esse mimimi. Entenda que você será criticado. Entenda que as pessoas podem não gostar do seu livro. Entenda que nem todo mundo vai gostar do seu livro. Entenda que as críticas negativas, bem feitas, não as críticas que pegam e falam, o fulano não presta, o fulano é maluco. Essas não. Essas eu concordo que não tem nada a ver. Eu tenho que criticar a sua obra, não a sua pessoa.
Ainda mais se eu não conhecer a pessoa, né? Então tem que criticar aquela obra dentro do que eu li. Ó, não foi bacana, o personagem é legal, não é, enfim, e descrever meus motivos. Você tem que entender que essas críticas, se elas forem bem trabalhadas, vale você anotar por que a pessoa não gostou. Se for um blog que você de repente admira, se for um blog que você acha que o blogueiro, a pessoa que está dando a opinião, ela realmente tem boas críticas, entre em contato com ela. Pô, fulano, ali que eu vi que você leu o meu livro e você não gostou. Poxa, por quê? Pode me falar um pouco mais ali em relação ao que você escreveu? Às vezes a pessoa tá ali, filha, às vezes ela vai te dar assim informação de graça, sabe? Basta você chegar com ela. Às vezes é aquele empurrãozinho que você está precisando para melhorar o livro. Que às vezes uma coisa que eu já vi, e acho isso muito feio, é as pessoas na frente, assim, falar que o livro é maravilhoso, mas aí você pergunta, né, das costas, ai não era muito legal não, mas eu fiquei com medo de dar nota baixa. E aí você acaba se sentindo, né, o autor acaba se sentindo, mas na verdade ele não tá bem, é que as pessoas ficaram com pena de dizer que não era bom. Então, assim, não pensem nisso. Essa coisa de ficar com pena dizendo que não é bom é péssimo, gente. É muito ruim. Parece que você não é bom naquilo, né? Parece que faz com que você não evolua. Então, não fique com mimimi, não fique com essa coisa de, ai, você não sabe do que tá falando. Porque, assim, quando eu pego um livro para ler, não importa se é um autor nacional ou internacional, enfim, eu tô, entre aspas, perdendo meu tempo naquela leitura, sabe? Eu tô ali pra ler, pra gostar, pra não gostar, pra fazer crítica. Então eu anoto o que eu tô gostando, o que eu não gostei. Eu não sei se todo mundo faz assim, eu não sei como todos os blogs trabalham, mas eu acredito que todo mundo pelo menos vai fazendo alguns pontos. Isso aqui não tá legal, isso aqui podia melhorar. Então, todos os blogs, eles estão ali dedicando um tempo que de repente ele poderia estar lendo outra coisa, uma coisa mais legal talvez do que o seu livro. Então ele perdeu um tempo sim em ler, perdeu um tempo em te dar um feedback. Então quando você fica indo atrás, criando mimimi, falando que não presta, falando dessas coisas, no final você está sendo ruim, você não está sendo legal com aquela pessoa, porque você está atacando alguém que, vamos dizer assim, de graça, tá fazendo um trabalho para você que talvez você deveria ter feito lá atrás, né? Ter pedido para alguém ali, ter pago um profissional para fazer revisão, ter pago um profissional para ter lido a sua história e ter dito, olha, tá legal, não tá? Eu preciso mudar, fazer o copy 10, fazer, enfim, todo um processo que tem antes no livro que às vezes você não fez por N motivos, mas, né? Então, às vezes quando chega lá no final, quando chega no publicado, você não tem mais o que fazer, você quase que tem que sentar, reescrever o livro e apresentar uma nova edição para poder dar um upgrade. Então pensem com mais amor e carinho. Se você for amigo de algum autor que você vê que ele age assim, você dá esse toque para ele, pode falar, vem assistir esse vídeo, sabe? Eu vejo que agora o autor nacional, ele tá com um boom positivo, as pessoas estão lendo o nacional. Principalmente com essa questão da publicação, né, da autopublicação na Amazon, que é em e-book, os livros saem num preço super camarada. Então, assim, é aquela coisa que eu falei. Tipo, às vezes as pessoas não vão pagar 40, 50 reais num livro de um autor que você nem conhece. De repente, 2, 3 reais dentro da Amazon, você não se importa em pagar. Se não for bom, se eu gastei 5 reais, sabe? E aí você começa a ver que o autor é legal, que ele pode melhorar, enfim. Então ele começa a surgir esse boom, ele começa a ser uma coisa bacana. E aí, de repente, ele pode estar perdendo leitores porque ele age dessa forma ruim. Isso atrapalha o profissional dele, tá? Então pensem como profissionais. Se você quer ser tratado como um autor, como um profissional, e eu acho que todo mundo que escreve e quer ser publicado, quer ser tratado, você também tem que agir como tal. Eu como profissional, se eu virar para algum cliente falar, porra, você não presta, você não sabe do trabalho que eu fiz, o cara vai virar pra mim e falar assim, tá maluca, filho? É claro que eu não vou fazer mais nenhum trabalho com você, sabe? Quando vocês falam isso, quando vocês brigam com o blog, com o leitor ou com quem quer que seja, você tá agindo desse jeito, você tá agindo exatamente como esses profissionais que a gente vê nos estabelecimentos. Só que assim, no caso, o que não vai vender é o seu trabalho, que é o seu livro. Os próximos livros as pessoas vão ficar meio assim de consumir, ou não vão começar a fazer crítica, porque vão falar, pô, posso ler, mas não vou falar nada, se eu li, se eu não li, vou fingir que não conheço. Então assim, eu tenho visto isso em alguns autores
que eu acho que assim, sério, não tá legal, gente. Não façam isso. Façam de uma forma para os autores nacionais ficar positivo. E até porque, às vezes você pode falar assim, eu sou autor e não faço isso, Andy. Mas outros autores que fazem, eles acabam denegrindo a sua imagem também. Porque o que todo mundo pensa, apesar de ser feio, é assim: o autor nacional não entende de crítica, não sabe aceitar não sabe aceitar uma crítica negativa. E aí entra todo mundo. Então não pensem nisso, pensem numa coisa bacana, ajam como profissionais. Eu sei que tem muita gente bacana nesse meio, eu não vou dizer que não tem. Eu já conversei com alguns autores, eu já vi outros lados também que eles falam de blogs, que a galera também não cumpre, sabe? Conheço outros lados. E até acho que o autor, como profissional, ele também tem que parar e analisar e não ficar com aquela coisa deslumbrada. Todo mundo quer ser meu parceiro, né? Não, você tem que olhar se o blog está pedindo parceria, ele é o que você está publicando, a pessoa que está pedindo, vamos dizer assim, ela honra com os compromissos dela, ou é aquele tipo de blog que também fica 3, 4, 6, 10 meses parado, e porque óbvio, se fica parado, ela vai pedir seu livro, não vai resenhar, e de repente aquela divulgação que você está precisando, né, não vai acontecer. Então assim, eu acho que também tem um lado que os blogs fazem de uma forma feia, né, e aí acaba prejudicando o autor, mas eu vejo muito mais o contrário, né? Eu vejo muito mais o autor mesmo se queimando por causa dessas atitudes dele. Então não façam isso, gente, não façam mesmo de coração, assim, quer conversar, quer falar, sabe? Procure pensar que você quer ser. Que tipo de profissional você quer ser? Você quer ser aquele profissional bacana ou você quer fechar as portas para o seu trabalho? Porque assim, muito se engana quem acha que blog não levanta autor, tá? Eu acho que a gente pode não derrubar, mas a gente com certeza levanta sim os autores. Eu vi muitos autores que começaram aí meio autopublicados e de repente eram autores meio de, né, o Wattpad e pessoas assim de grupos, e de repente eles ganharam um levante, eles foram para editoras ou eles estão fazendo uma publicação lá que justifica eles serem bons, vamos dizer assim, livros nos mais vendidos da Amazon por causa de blogs, porque o blog divulgou, porque o blog gostou, porque o autor chegou junto ali, talvez, vamos dizer assim, uma coisa de humildade, falar, putz, o blog que vai me levantar, que eu vou pra frente, eu vou poder publicar outra coisa, e aí se aquele blog gostou do jeito que eu escrevi, foi bacana, ele vai pegar o outro livro, ele vai fazer uma divulgação, porque querendo ou não, por mais que às vezes você não leia o livro, dependendo da onde aparece, do blog que lê o livro, que comenta, as pessoas ficam, olha só, aquele livro chegou para ela, será que é bacana? Vou ficar de olho. Você fica de olho, você começa a ter novos nomes surgindo. E isso é o que faz levantar aí ainda mais a literatura nacional. Eu tô torcendo muito pra literatura nacional. Eu acho que, como eu falei bem no iniciozinho do vídeo, eu acho que tem gente bacana. Eu acho que tem gente para ir para frente e falar muito bem. Eu acho que deu um boom positivo. As histórias estão começando a amadurecer, as histórias estão ficando bacanas, não tá aquela coisa cópia dos Estados Unidos. Mas tem alguns autores, né, alguns profissionais que eles estão se queimando e queimando também isso. Então, assim, não percam esse momento bacana fazendo mimimi. Então, aproveite para ser um profissional bacana, para vocês melhorarem ainda mais e poder falar, nossa, a literatura nacional tá bombando, tá ficando bacana, tá sendo bonita. Então, é meio isso que eu queria falar nesse vídeo, desse mimimi dos autores, para não fazerem, para evitarem, vejam, repensem, calma, né? De repente, meu querido autor, se você tem um amigo bacana, aquele que te diz a verdade, se agarra nele. Sério, se agarra nele de coração para ele poder te falar, isso aqui não faz isso. Porque às vezes a gente precisa de uma pessoa assim, sabe? Às vezes a gente precisa para poder ir pra frente. Então, eu espero que ajude, se você tá fazendo isso, para que você não faça. Eu espero que se você você conhece ou tem algum amigo, autor, que faz isso mais ou menos que eu falei, ou outras coisas que você com certeza pensou aí, você fala para ele, por favor, pare de fazer isso. E
a gente continuar aí vendo o crescimento da literatura nacional para que seja bacana, para que a gente, né, tenha mais e mais pessoas ainda fazendo a literatura nacional e ela comece a ser publicada como ela tem sido, esse boom que tem acontecido, mas de forma positiva, de uma forma bem bacana, sem mimimi. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse blá 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 literário, um papo mais sério. Se vocês curtiram, dê um curtir. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para você ficar por dentro do blá 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 literário e dos outros vídeos que acontecem aqui no Mon Petit Poisson. Super beijo, espero dicas e sugestões de vocês para essa coluna e tem outros blá blá blás aí para vocês se divertirem. Beijão e até o próximo.